Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vidro, um podcast de mistério que é dividido em 3 partes, cada parte feito por uma das meninas. Toda semana tem episódios novos comandados por uma de nós e hoje quem está comandando sou eu, a Bruna. Se você não quer perder nenhum dos episódios, segue a gente no Spotify, avalia 5 estrelinhas e ativa o sininho aí para ficar por dentro de todos os episódios. E não esquece de ir lá no Instagram, @casonadevidro, e já segue porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre o episódio. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começou mais um episódio. Vocês estão gostando da minha introdução? Não. Mas é meu primeiro episódio gravando. Animadíssima. Eu tô animada, eu tô ansiosa, porque é meu primeiro episódio fazendo episódio. Antes da gente falar do episódio, vamos falar do nosso patrocinador oficial. Vamos. A gente tá aqui com a Mineral Pro Water. É uma água com proteína. Só isso. Água com proteína, 10 gramas de proteína, 35 calorias, gente. Então, assim, você tá aí no seu dia a dia, precisa ingerir sua quantidade de proteína diária, toma água com proteína. Zero lactose, zero açúcar, água E vai proteína. tomar água de qualquer jeito, não vai? Então toma água com proteína. A gente tem que ingerir uma quantidade de proteína. As meninas aqui são médicas, muito elas bom. sabem. Pior que é maravilhoso mesmo. Não tem gosto de nada, tem gosto de água. Só vou abrir a minha aqui, porque eu tô Maravilhoso. com sede. Eu fiquei esperando começar o episódio pra poder me hidratar. Geladinho, Bruna, dessa vez. Geladinha, nossa, arrasou. Geladinha. Ai, gente, adoro. Começou. Hoje é dia de crimes reais. Bruninha! É uma história de crime real que eu acho que vocês vão... roubou. Eu roubei porque agora vai ser assim. Agora eu vou roubar um dia a Andressa, outro dia eu vou roubar da Lê, porque eu não quero mais falar de paranormal, a não ser que seja uma coisa assim, mais levinha, mais de boa. Fora isso, eu não vou falar. Fantasminha e tal, mas nada de possessão, um bruxaria. fantasminha, tipo, de boinha assim, sabe? É isso. Então, hoje tem crimes reais, na próxima pode ser uma conspiração, quem sabe? Acompanhe os próximos capítulos. Vamos lá, gente! Hoje eu vou fazer um crime real sobre a história da Sherry Papini. Sherry Papini. Será que é assim que fala sobre o nome dela? Vamos conversar. Papine, deve ser Como- Papine. Como é que soletra? Papine. P-A-P-I. Com A, pá. É 2 P's. Papini. São quantos P's? 3 P's? Não, 2 P's. P-A-P-I-N-I. Ah, Papini. Então é Papini mesmo, é um sobrenome italiano, não é americano. Papine. Papini, Sherry Papini. Pronto, agora Sherry. Tá na língua nativa É a agora. Bambina, a historinha da Bambina. Posso falar? Vocês conhecem essa história? Nunca Não. ouvi falar, Bruna, é Sherry true Papini. crime. Vamos lá, deixa eu botar Sherry aqui. Sherry Papini. Bonita. Essa é a Sherry. Bonita, né? Bonita. Então vamos lá. No dia 2 de novembro de 2016, a Sherry saiu pra correr. Era algo comum pra ela, mas naquele dia ela não voltou pra casa. O marido percebeu, no caso, que ela não voltou pra casa quando ele voltou do serviço, né? E já era pra esposa estar lá, ela sempre tava lá, inclusive com os filhos. E ela não tava. E ele ficou super preocupado com esse sumiço repentino dela, mas ele aguardou um pouquinho. Conforme foi passando o tempo, a preocupação dele começou a aumentar muito, porque ele ficou sabendo que ela não tinha buscado os filhos na escola, então não era uma coisa assim, saí pra pegar meus filhos, fui tomar um cafezinho com eles. Não, ela não buscou as crianças na escola, as crianças estavam na escola e ela jamais faria isso. Então ele decidiu pedir pra algum familiar buscar as crianças na escola pra ele focar em encontrar a Sherry. Ele usou um aplicativo de localização de celular pra ver se localizava ela. E logo ele já conseguiu uma localização. O celular dizia que ela estava a poucos quilômetros de casa, em uma estradinha. Ele achou estranho, mas foi lá. Vamos ver o que ela tá fazendo nessa estradinha, né? Chegou no local, ela não estava. Então ele desceu do carro para procurar o celular, pelo menos. E ele encontrou o celular na grama. O telefone dela estava abandonado junto com os fones de ouvido que estavam do lado. E ele notou que tinha alguns fios de cabelo loiro, que no caso o cabelo dela era loiro, Sherry, preso no celular. Então ele ficou em pânico e já chamou a polícia. Não mexeu em nada, deixou como é que tava, do jeitinho que tava e chamou a polícia. Ele deve acompanhar True Crime, né? Pra saber que não pode mexer. Assim que a polícia chegou no local, a cena chamou muita atenção dos investigadores, porque eles acharam muito estranho a forma como os aparelhos estavam ali na grama, porque era como se eles tivessem sido colocados ali, e não jogados ou, enfim, caído, né?
E naquele mesmo dia, a polícia iniciou a investigação e as buscas pela Sherry. Antes de continuar a historinha, eu queria saber se vocês já ouviram, agora que eu dei uma introduzidinha. Vocês já conhecem? Se sim, sem dar muito spoiler. Nossa, eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar, né? Muito legal. Uma graça ela, Deixa eu né? mostrar o marido Eu quero ver. aqui. Ai, que Aí, ó, o casal belezinha. Novo, né? Tem a idade dela, Bruna? Eu não trabalho com a idade hoje. tá, então tá bom. Não faz pergunta que Ah, não, então não tá sei bom. passar. Mas eles tinham filhos já. Ai, Ai, que que bonitinho. Bonita, né? Ai, que belezinha de família de Jim. Sherry. Bonita, né? Kate. Acho que tem mais uma com os O filhos. nome dele é Kate? Kate. KT? K-E-E-T-H. É Keith. 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 Posso falar Kate? Pode chamar ele de Eu não Kate. vou conseguir. É Keith. Aí, ó. Que Família lindos. margarininha, né? Graça. Bem comercial de Bonitinho. margarina. Nossa, e o filho dela tem o sorriso dela. Olha. Olha, Genética trabalhou legal aí, né? igualzinho. Aham. E é pequenininha, a cara do pai. É. Tá, Tá. Seguir? continua. Então nunca ouvi falar, Bruna. Também não. Então eu acho que vocês vão gostar. Onde que é essa história? Ela é na Califórnia. Califórnia. Tá. Inicialmente, os investigadores trabalharam com 3 cenários. O primeiro era um sequestro, o segundo era uma fuga voluntária e o terceiro era um homicídio. Nenhuma dessas hipóteses podia ser descartada por enquanto, até porque não existiam sinais claros de luta, não existiam testemunhas, não tinham imagens mostrando se tinha acontecido alguma coisa e também não tinham indícios nenhum de que ela tivesse planejado desaparecer. Porque eles começaram a investigação com o marido dela para descobrir se ela tinha pego algum dinheiro da poupança deles. Enfim, checou se tinha algum dinheiro faltando na conta, que aí poderia indicar que ela fugiu ou não. Até porque não tinha outra maneira dela arrumar dinheiro, porque eles eram familhinha ali fechada, a conta. Então, se ela tivesse pegado dinheiro, ele iria saber, porque ela ia ter tirado da conta. Pensando numa hipótese de fuga da parte dela. De fuga, inclusive. Ela planejou. Nossa, mas deixar os filhos na escola, eu acho que nenhuma mãe faria isso. Então, Tipo, né? abandonaria os filhos na escola, entendeu? Você fugiria de outra forma, mas não. Então. Mas eles estavam tentando trabalhar todas as hipóteses, né? O carro também estava lá, ela não sumiu com o carro, né? Que era mais um indício que ela não tinha fugido. Os documentos dela estavam todos no mesmo lugar e o telefone, né? Que tinha sido encontrado. Então, das 3 hipóteses, a da fuga era menos provável e o que eles mais acreditavam no momento é que ela tinha sido vítima de algum crime. Bom, como ocorre na maioria dos desaparecimentos, o primeiro investigado foi o marido, até porque ele que achou o celular, né? Ele chamou a polícia. E é um clássico começar pelo marido. Então a polícia fez várias entrevistas com ele, analisou todas as movimentações, as ligações, o histórico financeiro, comportamento, relacionamento com a esposa, viu tudo que podia colocar ele como suspeito. Ou descartar ele como suspeito, e eles não encontraram nada. Nada indicava que era ele, que ele tinha alguma participação, muito pelo contrário. Ele estava sempre desesperado para receber respostas, ele cooperava com tudo, ele ia em todas as entrevistas com a polícia. E ele sempre ajudava também nas buscas, né? A polícia iniciou buscas pra ver na região se encontrava, às vezes, sei lá, algum corpo, alguma coisa, né? E ele estava sempre participando de tudo. A imprensa começou a divulgar bastante o caso e ele estava sempre à frente ali, dando entrevistas, fazendo de tudo para manter o caso vivo, para não deixar a peteca cair. Ele fazia questão de manter tudo isso aí, ele fazia de tudo que ele podia. E com o passar dos dias, a polícia acabou descartando o marido como um possível suspeito. Com o passar do tempo, o caso ele foi ganhando grandes proporções e acabou explodindo na mídia rapidamente e se tornou um caso conhecido nacionalmente. O FBI entrou aí no rolê, passou a atuar também diretamente. Centenas de voluntários começaram a procurar pela Sherry. Cadê Sherry? Cadê Sherry? Nada da Sherry. Já dias estavam se passando e nada, nenhuma pista, nada. Não tinha nenhum rastro, não tinha nenhum indício. No celular dela, nada além do cabelo e do fone, nada. Sumiu, Sherry. Cadê Sherry? As pessoas começaram a espalhar cartazes por toda a Califórnia, pedindo para que… Eu acho que tem uma imagem aqui do cartaz. Lê pra mim. Desaparecida, Sherry Papini. A última vez vista. Próximo da antiga trilha de Oregon. Desaparecida desde 11 de… Não. De
Ah, 2 de novembro de de novembro. 2016, sexo feminino, idade 34 anos, você 34 anos. perguntou. Aí, achamos. 34 anos, cabelo loiro, olhos azuis, altura 5. pés e Polegadas? 3 polegadas. É mais ou menos a minha altura, que o meu é 5,5, ela deve ter um pouquinho mais baixa que eu. É a minha altura. É a sua altura. Pequenininha, gente. Metro e Tipo, meio. 1,60 m. 1,55 m, por aí. É, E peso 105 libras. Nossa, ela era um pauzinho. Ela era muito magrinha. É. pequenininha. 105 libras é o quê? Uns 45 quilos, 48 quilos. Muito magrinha. Então, foi traduzido o cartaz aí pra vocês. Então, as pessoas começaram a espalhar esses cartazes por toda a Califórnia, pedindo pra que qualquer pessoa que soubesse qualquer coisa entrasse em contato. Só que aí começou a patifaria também, né? O povo começa a chegar denúncias de várias coisas sem sentido, nada com nada. As pessoas começaram a entrar em contato falando que elas achavam que ela tinha sido vítima de tráfico humano, outras falavam que ela tinha sido assassinada, só que todos os achismos. Então, ficavam ligando, só atrapalhando essas Famoso circo midiático em cima dos casos. viagens. E é impressionante que é sempre uma moça novinha, branca, loira, que vira esse caos, né? Né? Clássico. Nossa, impressionante. E só que aí, essa questão também das ligações acabou atrapalhando um pouco o caso, mas sempre trazia alguma esperança, porque de nada pra nada, né? Eles atendiam sempre na esperança. Porque, gente, não tinha nada, não tinha informação, a mulher sumiu. Cadê a mulher? Bom, enquanto a população e a família acreditavam fielmente que eles estavam diante de um sequestro misterioso, os investigadores encontraram informações suspeitas sobre a Sherry. Eles analisaram registros telefônicos dela e descobriram que ela mantinha contato com alguns homens. E alguns deles eram relacionamentos antigos, e isso chamou a atenção da polícia. Eles chegaram a localizar alguns ex dela, entrevistaram cada um deles, e enquanto rolava isso, as pessoas que conheciam ela também passaram a relatar alguns episódios estranhos sobre falavam que ela tinha um temperamento diferente. Que, por exemplo, uma hora ela tava bem aqui com você, do nada ela poderia surtar. Teve alguns relatos também que falavam que ela meio que inventava algumas histórias. Uma coisa que claramente não aconteceu. Tipo aqueles mentirosos patológicos, aquela pessoa que mente na sua cara. Você fala, Como chama mesmo? Tem um nome pra isso. não vou lembrar. Falavam que ela era um pouquinho Mitomaníaca. Mitomaníaca. Isso mentia mesmo. bastante, que ela era também, que ela era uma mulher extremamente manipuladora, difícil de lidar. Inclusive, alguns falaram que ela já teve alguns episódios de desaparecimento, mas assim, nada confirmado. O marido não confirmou essa questão de desaparecimento, não. Só que assim, nada disso ainda provava que ela tinha fugido, porque se ela tá bom, ela tinha essas questões, mas tá, se ela fugiu, onde que ela tá? Sem documento, sem carro, sem dinheiro, sem nada. Muito estranho, né? Mas fazia a polícia se questionar o desaparecimento, se era realmente um sequestro ou se ela tinha sumido por conta própria. Então, as 3 hipóteses estavam vivíssimas ali: sequestro, homicídio ou fugimento. Fugimento? Fuga. Fugimento. Fugimento. Acho que sequestro não, porque sequestro geralmente eles entram em contato muito próximo. Contato, né? Mas rápido, né? É. Foi raptado, Então. ou seja, foi levado embora pra qualquer finalidade que seja, não pra pedir resgate. Semanas já tinham se passado e nada de resposta, nada de indício de nada. Isso fez com que alguns investigadores começassem a considerar uma hipótese mais delicada, né? Que se ela tivesse decidido fugir, se ela tivesse outro homem, por exemplo, outro homem que estaria bancando tudo no caso, então ela não precisaria de um carro, não precisaria de dinheiro, enfim, né? Mas obviamente a família rejeitava completamente essa ideia. O Kate defendia publicamente a esposa com unhas e dentes, dizia que ela jamais abandonaria os filhos dela, que isso era uma difamação, porque é como se estivessem desviando o foco principal. E ele tinha certeza que alguém tinha levado a mulher dele, feito alguma coisa com ela, na cabeça dele, ela jamais seria capaz disso. Mas apesar do que ele falava, os investigadores continuavam verificando os ex-relacionamentos, estavam de olho ali e ver se tinha alguma coisa ali, mais alguém que ela poderia ter tido contato antes do sumiço. Sabe o que eu percebo? A polícia tem mania de querer procurar caminho fácil, né? É impressionante. Todos os casos, tudo bem, eu entendo que eles têm que cobrir todas as frestas, né? Tem que procurar todos ali, em todos os detalhes. Mas às vezes, você vê, na maioria dos casos, você vê que eles encasquetam com uma coisa que seria a resposta mais fácil. Até, por exemplo, o caso da Madeleine McCann, que a polícia encasquetou com o pai e com a mãe.
em vez deles procurarem. Então, assim, às vezes eles encanam com umas coisas e muitas das vezes isso acontece por conta da mídia. Então, na verdade, às vezes essas coisas assim, esses detalhes sobre personalidade, sobre a mitomania, essas coisas, às vezes não é nem descoberto pela polícia, muitas vezes é descoberto pela mídia. A mídia solta isso, começa a se criar um circo midiático e eles começam a criar uma teoria sobre quem é a pessoa com base em fonte Arial, né? Vozes da minha cabeça. E aí, eles já determinam se aquela pessoa é culpada ou não, com base naquelas poucas coisas que eles descobrem sobre a pessoa. E a polícia, muitas vezes, nesses grandes casos, acaba seguindo um pouco a mídia. E aí, eu acho que eles caem na pressão popular. Então, assim, a mídia descobriu que ela tinha essa questão de ser mentirosa e tudo mais, que ela tinha relacionamentos extraconjugais. Pronto, a mídia decidiu que ela era uma pessoa de mau caráter e que ela fez de propósito, que ela não era uma vítima. E aí a polícia começa a sofrer aquela pressão e eles começam o quê? Seguir a mídia. Antes de eu seguir, eu ia perguntar isso mesmo, porque eu quero saber, antes de eu falar um pouco mais do que aconteceu, que agora eu venho com mais revelações. Eu quero saber se vocês estão do lado da família, de acreditar que realmente alguém levou ela, ou da polícia de ficar nessa de investigar as pessoas Cara, o último episódio de True Crime que eu fiz antes da gente dar a pausa, foi um caso, não sei se vocês lembram, do cara que acordou e a namorada não tava em casa, e parece que tinha as câmeras, enfim. E assim, a polícia decidiu que não acreditava nele e simplesmente não foram atrás, entendeu? E aí todo mundo, toda a mídia, tudo ficou. Não, ele tá mentindo, ele tá mentindo, ele tá mentindo, ou ela tava mentindo, ou ela criou essa história, que aí ela apareceu de volta, ela criou essa história, e falaram até do filme, lembra aquele filme? É Gone Girl. Eu não sei em português. Isso. A garota Que de foi? ouro, a garota, sei lá. Enfim. E aí, eles criam, cara, é impressionante, porque criam teorias, e aí, no fundo, as pessoas estão tipo, pelo amor de Deus, eu fui vítima de um crime. Mas olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Pra mim, é mais ou menos do mesmo jeito a gente no pronto-socorro, o pessoal fala, o médico fala que é tudo virose. Porque, querendo ou não, a polícia vê trocentos casos por dia. E a maioria é essas coisas mais simples, arroz com feijão. Né? Eu acho que quando Fugiu, não. É difícil, é que a gente tá comentando num caso e a gente só está comentando desse caso porque é um caso tão fora da caixinha que é legal pra trazer. Sim. Então, como é que como é que a gente quer cobrar da polícia aí primeiro pro caso mais estranho, entendeu? Eu, pelo menos, eu como pediatra, sei lá, eu tô no pronto-socorro, não é todo caso que eu vou achar que é meningite, entendeu? A maioria é virose, é gripe, é asma, Então, de vez em quando, a cabeça do médico tem que lembrar que tem as coisas, tem os perrengues. A polícia é a mesma coisa. Talvez a polícia peque um pouco por não ter... De não dar importância. Não dar importância, né? Às vezes, acho que peca um pouco, porque assim, tudo bem, no começo, você fazendo a triagem ali, você acha que talvez vai ser o mais comum. Mas depois de um certo tempo, como é que vão surgindo as informações, você precisa mudar um pouquinho o seu pensamento. Eu acho que a polícia erra na hora de encanar com uma coisa Encana, e não cara. sair daquela. Não, o caso da Madeline, o investigador até livro escreveu afirmando que tinha sido o pai e a mãe, porque ele encasquetou tanto com aquilo. E aí o que aconteceu? Ele perdeu o timing. E às vezes, muitas vezes, principalmente quando envolve rapto, você perde o timing. Você perde a vida. E a pessoa, o cara, o investigador, ele tenta fazer a prova encaixar na teoria dele. E não a teoria com base nas provas. Tem um caso que eu vou trazer ainda, né? Nem vou falar muito sobre, mas só pra contextualizar, que a menina foi tirada da cama à noite. E ela tava dormindo com a irmã mais nova. E a irmã mais nova, desde o primeiro momento, ela afirmava que ela tinha escutado a voz da pessoa que raptou a irmã dela. E que ela era uma voz conhecida, ela só não conseguia lembrar de onde. Ela deve ter sonhado. Eu não sei o quê. E no fim das contas, quem solucionou foi a irmã, porque a irmã lembrou quem que era. Então, assim. Olha, eu quero esse caso, hein? Eu vou trazer, esse Traz caso é no muito legal. próximo, hein? E aí, às vezes o que acontece é que eles ignoram uma informação. Então, assim, olha, gente, tudo bem. Tem milhões de casos. Mas, assim, quantos casos de pessoa que fugiu, que eles acham, em que uma mãe de 2 filhos largou as crianças na escola. Tipo assim, largou as crianças, largou o celular com o fone no meio do mato, com um monte de fio de cabelo. Você entende que tem um negócio diferente? Quando a pessoa foge, ela não foge em circunstâncias estranhas. Mas eu ainda quero escutar mais história, porque eu não tenho certeza que essa moça... Eu acho que ela foi raptada. Eu não sei ainda. Eu tô em cima do muro. Eu quero ouvir mais informações. Beleza.
Na madrugada do dia de ação de graças, 24 de novembro de 2026, Então ou foi o se- quê? de 10 anos 2016, depois. desculpa. Tá, no mesmo ano. É Então 2016. Coisa de 20 15 dias depois. 22 dias. depois. 22 dias de desaparecida, ela reapareceu. Um motorista encontrou ela caminhando sozinha numa estrada do condado de Iolo. É Iolo que fala? Iolo. Reconheceu ela por conta do noticiário e tudo mais e ligou pra polícia. E ela tava em um estado chocante. Ela foi ela tava assim, ó. Ela tava cheia de corrente nela. Ela tava. É que a única imagem que eu consegui foi essa, mas assim. Ela tava cheia de hematoma, várias queimaduras, cortes espalhados pelo corpo, tinha uma marca gravada na pele dela, o cabelo dela tinha sido cortado e ela carregava correntes presas no corpo. Aí tem algumas imagens aqui, ó, Nossa, olha como tava magra. Ela já era magra. Ela já era, mas olha como tá ela consumida. tava arregaçada, arregaçada. Assim que encontraram ela, levaram a Sherry diretamente pro hospital. Porque ela precisava de cuidados urgentes. O estado dela era deplorável. É aquela imagem que eu mostrei aqui, ela no hospital. Após os primeiros cuidados, a polícia quis falar com ela ali no hospital mesmo. Os médicos queriam que ela se recuperasse antes de ser interrogada, mas ela fez questão de falar com a polícia. Ela queria contar o que aconteceu com ela nesses 22 dias. Durante o interrogatório, ela contou uma história aterrorizante. Segundo ela, 2 mulheres hispânicas armadas sequestraram ela durante a corrida dela no dia 2 de novembro. Durante esses dias, ela foi mantida em cativeiro, ela foi espancada, humilhada e torturada. E ela contou que as mulheres discutiam muito com ela sobre o que elas iam fazer com ela. Enfim, cada dia era uma discussão nova. O que a gente vai fazer com ela agora e tudo mais. E ela passou dias de pânico, dias de horror e enfim. Pediram pra. Aí aqui a polícia conversando com ela, depois ela foi pra casa, ela passou por vários interrogatórios, tá? Então, isso aí é uma imagem do. Tem um documentário que eu assisti na Disney Plus, que mostra direitinho a história, com todas as imagens reais do momento da polícia falando com ela. Enfim, tem várias coisas. É bem legal esse documentário, depois eu coloco o nome pra vocês. Pediram pra ela descrever as sequestradoras e produziram um retrato falado das 2 mulheres hispânicas. Com esses retratos falados, a polícia iniciou uma busca por essas criminosas. Depois que ela teve alta, ela voltou para casa e ele notou que ela se tornou uma mãe melhor, ela era bem paciente com as crianças, ela estava uma esposa muito apegada e carinhosa, e apesar dos apesares, o clima dentro da casa mudou muito para eles, assim, então deu uma. Porque eles estavam, eu não falei isso, né, mas antes dela, de acontecer o acontecido, eles estavam num climinha meio de briga de casal. Ela estava meio impaciente com as crianças, mas, né, às vezes acontece. Mãe com 2 mãe não. crianças, pequena em casa, né, enfim. O tempo foi passando e uma questão intrigava muito a polícia, porque essas 2 mulheres que ela descreveu nunca foram encontradas em lugar nenhum. Tentaram de tudo e nada colocava que no planeta a existência dessas 2 hispânicas. E apesar de toda a repercussão nacional que teve, do jeito que ela reapareceu e toda a história comoveu o país, alguns investigadores ainda ficavam com a pulga atrás da orelha. Tá muito estranho esse caso. Porque, como assim a gente não consegue encontrar essas mulheres? Como que ela fugiu? Como que. Não tem nada de nada, e enfim, não tem como. Tava muito estranho. Eles entrevistaram a Sherry direto, várias vezes, pediam pra ela repetir a história, pra ver se tinha algum detalhe que ficou faltando. Só que o que intrigava eles também é que cada vez que eles entrevistaram ela mudava algum detalhe da história. Então, e não era um detalhe bobo, assim, de uma pessoa traumatizada, eram detalhes que não eram pra ser mudados, coisas físicas importantes. Mudavam o cenário todo da história, por exemplo. E além disso, as próprias perguntas simples não tinham respostas claras. Estava muito estranho, ela não conseguia fornecer uma informação concreta, por exemplo, sobre o local que ela era mantida. Enfim, intrigava muito os investigadores. Só que existia um problema: as lesões eram reais e gravíssimas, os ferimentos existiam, e isso fazia com que parte dos investigadores acreditavam que algum crime tinha acontecido. E só que isso foi se arrastando por anos, passaram anos mesmo, e o caso nada de solucionar.
Antes de eu continuar, eu quero saber se vocês continuam aí com a bandeira de vocês ou como é que tá a situação aí. Eu já mudei um pouco. Eu acho que ela deve ter marcado algum date que deu errado. Tá. E aí ela ficou com vergonha, obviamente. Então a mãe que não larga os filhos, você já acredita que ela Não, pode ter mas largado. o fato dela É ser. estranho, né? Não, eu acho que assim, ela pode ter deixado os filhos na escola, achou que ela ia ali dar uma rapidinha e voltar. Ah, entendi. E aí deu alguma merda, ela foi sequestrada, aconteceu alguma coisa com ela, e aí ela, pra não falar a verdade, tipo assim, olha, eu tava indo por aí. Entendi. Nossa, você foi Eu longe, mas eu tá acho bom. que não, Dessa, porque quem quer trair, é mais fácil trair. Eu acho que pra ela fazer tudo isso, algum outro BO ela aprontou. Se realmente, se realmente ela não foi sequestrada, se isso foi tudo uma armação, Não, mas ela não auto-infligiu. E ela também não ia pedir pra alguém deixar ela naquele estado. por que não? Será? É, Tem gente louca pra tudo, tem né? gente louca pra tudo nesse mundo. Eu acho que se ela fez alguma coisa pra esconder alguma coisa, ela fez alguma coisa muito grave. Eu não sei o que ela fez. E uma das coisas que não tá me convencendo é ela ficar todo esse ursinho carinhoso aí depois, né? Porque eu acho que uma pessoa traumatizada, principalmente Ela nesse se isola. nível, ela se isola, ela chora, ela tem medo, ela leva um tempo. Óbvio, né, que cada pessoa é uma pessoa, cada um reage de um jeito, né? A gente não pode julgar uma pessoa só pelas reações dela, porque tem gente que reage de maneiras Eu fui esquisitas. sequestrada e depois quando o cara me liberou, eu voltei, eu fui pra balada, Foi né? pra No balada, mesmo exatamente. dia. Ela E não enchi problema. a cara. É, porque. Mas isso é um choque na hora, né? A gente tá falando de dias, depois, sabe? Ela não vai semanas. carregar nenhum trauma. Aí eu Ela tenho vários. voltou e Ah, o não, mas ela manequim dizia que dourado. tinha trauma, sim. No documentário mostra. Ela falava que tinha medo, ela fez o marido fazer uma proteção maior em casa. A imprensa ficava muito em cima ali também, isso deixava ela meio assustada. Ela, de um jeito estranho, ela falava que tinha medo, sim, tinha os traumas dela. Sim, mas ela falava, ela não tava mostrando no dia a dia em Não casa. deixou isso No dia a claro. dia em casa, ela estava calma, feliz, pacata, tralalá. Mãe melhor, esposa melhor. Exato, né? É que é óbvio que o negócio que eu passei não se compara, porque eu não tive nada, tipo, assim, né? Não fui machucado, não aconteceu nada demais comigo. Mas eu fiquei normal depois, só que 4 meses depois eu tive. Não sei se você lembra, uma dor de cabeça, que eu fiquei cega de um olho, foi uma dor de cabeça muito Foi. bizarra. Minha mãe me levou em tudo quanto é médico, ninguém sabia o que era. Minha mãe me levou na neuro, eu lembro da minha mãe me levando no carro chorando, porque minha mãe achou que eu tava com um tumor, chegou lá, era enxaqueca por fator emocional. Então eu reprimi. E depois explodiu Depois explodiu. fisicamente. Então, assim, às vezes a pessoa ela reprime mesmo, ela finge que nada tá acontecendo. Eu contava pras pessoas rindo. Até hoje eu conto rindo. Sim, foi o que eu falei. E o fato dela ter reagido desse jeito não dá pra gente julgar. Mas que é esquisito, não é o que você espera de uma pessoa que passou por Sim. 22 dias de tortura nesse 22 nível. dias de tortura, é isso que eu tô falando. O meu não se compara, foram 3 horas, é completamente diferente. Mas assim, tudo bem, às vezes ela pode ter, não, agora eu tô apreciando a vida, minha família, achei que eu nunca mais fosse ver meus filhos, meu marido, agora eu aprecio isso, então eu vou focar nisso. Eu tô feliz que eu tô aqui com eles de novo e tal. E ela estivesse reprimindo isso, até seria uma possibilidade, entendeu? Às vezes a pessoa tá dando graças a Deus por ter tido uma segunda chance. Né, ela teve, vamos supor que realmente tiver acontecido isso mesmo com ela, e ela tá vendo assim como uma segunda chance de viver, porque é uma experiência de quase morte. Eu falo que o que eu passei foi uma experiência de quase morte. Num momento, eu olhei e falei, acabou pra mim aqui. Eu não tenho mais nada depois disso. Então, é difícil quando você passa por isso, entendeu? E na situação dela, vamos supor que realmente tenha sido verdade, que ela realmente foi torturada e tudo mais. Você enxerga a vida com outro olhar, entendeu? Você enxerga, porra, eu nasci de novo, agora eu tenho que fazer minha vida valer a pena. Eu tenho que dar mais valor pros meus filhos, que eu achei que eu nunca mais fosse ver, entendeu? Ela tava realmente. Então, assim, eu não acho, mas eu não acho que essas duas mulheres hispânicas realmente tenham existido. Eu acho que a situação foi diferente. Mas eu não acho que tenha sido auto-infligindo. Mas eu posso estar Ela errando. colocou com máscaras, né? Tipo Pra dar assim, uma disfarçadinha, né? acho que ficaram 22 dias usando máscara, né? Na frente dela, talvez. Eu dando mas- opinião aqui. Eu não posso dar opinião porque eu já sei o fim da história. Ao rever algumas provas que foram captadas durante os exames realizados após o retorno da Sherry, os peritos encontraram DNA masculino nas roupas dela. E obviamente aquilo era estranho, porque segundo a história dela, ela tinha passado semanas com 2 mulheres hispânicas. Então, de onde vinha um DNA masculino desconhecido nas roupas dela?
Na época eles chegaram a testar esse DNA, mas não existiu correspondência com ninguém e o material genético permaneceu sem identificação. Mas eles guardaram essa evidência, porque tem que guardar. 4 anos depois, em 2020, graças aos avanços da genealogia genética, os investigadores conseguiram finalmente identificar o dono daquele DNA. E ele pertencia à família de um homem chamado James. Puta, não vou saber. James. James. James do quê? Vai. R-E-Y-S. R-E-Y. Race. James Race. James Race. James a partir de agora, tá? E o James era um ex-namorado da Sherry. E claro que essa descoberta mudou tudo. Não filmou a carinha delas, mas elas já se olharam com uma cara ali, né? A polícia localizou o rapaz e inicialmente ele negou qualquer participação. Mas aí a polícia ali em cima falou, cara, tem DNA, tá na roupa dela, a gente já tá, não sei o quê. Então ele decidiu contar a versão dele. A versão que destruiu completamente a narrativa de sequestro que a Sherry tinha trazido. Então, essa coisa de sequestro caiu por terra. Ele contou que a Sherry entrou em contato com ele antes do desaparecimento. Segundo ele, ela dizia que estava infeliz no casamento, falou coisas horríveis, que o marido dela batia nela. Que ele era muito violento, que ela estava muito infeliz, enfim, que a vida dela estava um caos e ela queria muito fugir, só que ela precisava de ajuda, ela não conseguia fazer isso sozinha. Aí eles marcaram o dia, o local, tudo certinho. Ele dirigiu até a região onde ela morava, buscou ela no dia 2 de novembro de 2016. E durante esses 22 dias em que os Estados Unidos inteiro procurava pela Sherry, ela estava vivendo um romance na casa do James, no sul da Califórnia. Sem sequestradoras, sem cativeiro, sem fuga dramática, apenas escondida e feliz com o ex-namorado. Nhenhando. Só que aí vocês devem estar se perguntando, e as lesões? Vocês estão se perguntando? É sexo hard. Nossa, Andressa já foi pra 50 tons de cinza. Nhanhado hard. Nhenhado hard, não foi nhenhado hard. Segundo James, as lesões, a dicção, não foram causadas por sequestradora nenhuma, até porque não teve sequestradora. Ele contou que ela pedia ajuda para criar os ferimentos, porque ela começou a acompanhar o caso dela começou a virar, e ela falou: "Meu Deus, eu preciso voltar para casa e sair dessa, porque assim vai dar merda isso aqui para mim". E ela viu que o marido estava recebendo dinheiro para ajudar, não sei o quê, então tudo assim: "Ai, acho que eu vou voltar". Ela falou para ele que ela estava com saudade dos filhos e que ele precisava ajudar ela a voltar, só que ela tinha que criar uma história. Então ela começou a autofligir os ferimentos, pediu pra ele rebentar com ela também o máximo, o mais forte que ele conseguia. E a famosa marca gravada na pele dela tinha sido feita com uma ferramenta de pirogravura. É de marca boi. Ah, tá. Marca boi, não só boi, né? É esse pessoal que faz na madeira também. Ah, Sabe assim? É. Foi o auge, assim, mas tudo pra fazer com que a história fosse o mais real possível. Tanto é que vocês acharam que era real, né? Uhum. As mensagens apresentadas pelo James e os detalhes fornecidos por ele sobre toda a história. Ele mostrou as mensagens com ela, enfim, tudo, contou tudo. E foi o suficiente pro FBI falar: minha filha, caiu a casa pra você, né? A polícia chamou a Sherry, teoricamente, para o interrogatório. E o marido dela acompanhou ela nesse dia. Nem sempre ele ia, mas desse dia ele foi. Eu assisti a série, nela mostra a cena da casa dela caindo. Foi muito foda. Assim, é uma coisa… Aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês. Tá embaçado porque é o vídeo, tá? Quem conseguir assistir a série, depois no final eu falo o nome. Mas esses vídeos de sala de interrogatório, geralmente a Já é câmera de ruim, é ruim. segurança, não é uma coisa 4K, É né? uma imagem ruim já, de qualquer forma. Até no coisa tá ruim, mas foto do vídeo ruim fica 2 vezes pior. Enfim, chamaram ela e começaram as perguntas de sempre pra ela contar a história. Aí ela falou tudo de sempre. Aí o policial pegou as provas e começou a mostrar pra ela como tinha um DNA masculino nas roupas dela, se ela tava somente com mulheres. E o DNA que era do ex-namorado dela, como que apareceu lá então? E foi assim, indo até eles falarem que já sabiam de tudo, pra ela parar de mentir e contar a verdade. Mostra, inclusive, o depoimento que o James deu a respeito da verdade, né?
Então, assim, para de mentir, sua vaca. Fala a verdade, entendeu? E dá muita dó do marido dela. Mas enfim, ela começa a chorar muito, ela chora, até essa imagem mostra a hora que ela começa a chorar. Ela fala que ela ainda assim, ela continua falando que não é verdade, que ela é uma vítima e as pessoas estavam fazendo isso, por que que eles estavam fazendo isso com ela? E enfim, que tudo era mentira e tudo mais. E os investigadores firmes ali, não é mentira. Aqui, ó, provas, contra provas não há argumentos, fato. Aí ela olha pro marido, chora, começa a pedir perdão, é um caos essa cena, ele vai pra trás, assim, com a cadeira, até ele começa a afastar dela, tipo, como assim? Dá muita dó dele, porque durante os anos ele defendeu muito a esposa dele, eles arrecadaram dinheiro, ele dava entrevistas, ele enfrentou críticas, ele acreditou nela e ela lá dando pro ex. E ainda mentindo, isso foi demais? Foi um tanto quanto vulgar. E ainda mentindo sobre o mas marido ser abusivo. E o pior é ela assistindo na televisão, vendo tudo aquilo que tava Vendo acontecendo. o marido dela Vendo o marido dela desesperado, chorando as na TV. crianças dela. E, e nhanhando feliz. Nhanhando feliz. Ah, gente. Foda, né? Fui enganada porque eu pensei como mãe. Ela, pelo visto, não é mãe. Ela Sabe é que eu fico um tanto quanto... Ela é Sabe uma que eu psicopata. fico um tanto quanto pé da vida com esse tipo de situação? Não é toda essa situação é ruim pro marido, é ruim pras crianças, é ruim pra todo mundo. Mas sabe quem que eu fico mais puta? O tamanho do trabalho que ela deu pra quanto Custo. do custo pra máquina pública. 4 anos esse povo esperando, os caras pensando. Imagina o quanto eu vou colocar assim, de Recurso. capacidade mental. Não vou nem colocar de recurso financeiro, mas o quanto de capacidade mental desses policiais, desses investigadores, Deles, né? que eles poderiam estar envolvidos em algum caso de verdade, resgatando alguém de verdade que tenha sido sequestrado, sabe? É isso que eu fico incomodada com essas pessoas que fazem esse tipo de coisa. É muito venha a nós o vosso reino que se lasque, né? Eu nunca vi uma pessoa tão egoísta na minha vida. É só eu e azar todo mundo. Psicopata. Narcisista. Mas eu vou falar pra você, eu tenho até um pouco de receio de chamá-la de psicopata e narcisista, porque aí a gente tá dando um diagnóstico, e um diagnóstico às vezes vem com uma certa Justificativa. justificativa. Eu não quero, não quero passar pano pra essa mulher. Então, não, ela não Entendeu? quero Pra mim, também. essa foi safadeza. Enquanto não tiver um diagnóstico, foi pura safadeza, falta de vergonha na cara e Eu acho que falta de consideração pelas crianças. Eu Porque acho que o marido só safadeza não faria tudo isso, gente. A pessoa, pra se machucar daquele jeito, ela tem que ter um distúrbio psiquiátrico, porque não é possível uma pessoa em sã consciência que só queria. Mas lembra que eu falei lá no ganhar. começo que ela já era biruleibe? É isso que eu tô falando. Pra mim, ela é claramente psiquiátrica. Alessandra, uma pessoa safada, ela marca assim, ó, todo dia à tarde, enquanto meu marido estiver no trabalho você tem razão. e meus filhos estão na escola, vamos, entendeu? Você tem razão. Ela não precisava se queimar. Ela se Você tem noção queimou. quando dói uma queimadura de 2º grau pra ficar daquele jeito? Ela ia ficar com a cicatriz pro resto da vida. E ela perdeu muitos que perdeu peso pra caramba, tudo pra fazer o retorno triunfal, Sabe né? o que eu tô pensando? O que será que aconteceu no dia 21 que ela decidiu assim, tipo, agora deu? Sabe assim? Tipo, quando foi que ela, Eu acho que ela chegou no estado de magreza e hematoma que ela falou, agora eu acho que eu Agora posso dá. voltar, que tá ali, dá pra ir. Porque senão os hematomas iam começar a cicatrizar, ela tem que fazer mais. E a queimadura já tava começando a cicatrizar Cicatrizar, já. tem Então razão. aquilo ali devia ter pelo menos uma semana. Tava já com... Ai, gente, isso pra mim é coisa de gente maluquete das ideias. Fora da casinha. Fora da casinha. Mas tem, né? É. Na verdade, gente sã é que tá em falta. Tá faltando mesmo. Aqui temos 3. Nossa, Deus. 3 Sans. 3, 4 pro Renan. O Renan não. Em março de Nossa, eu gritei, desculpa. Em março. Em março de 2022, o FBI prendeu a Sherry Papini. Ela foi acusada de declarações falsas e fraude postal. Os investigadores concluíram que ela tinha mentido repetidamente para agentes federais. Também concluíram que ela recebeu mais de $30 mil em benefícios destinados a vítimas e usou esse dinheiro, sendo que ela nunca foi vítima de nada. Poucos dias após a prisão, o Kate pediu o divórcio e a guarda exclusiva dos filhos e conseguiu. Óbvio, né? Que juiz que não ia dar.
6 semanas depois da prisão, a Sherry aceitou um acordo e aquela na imprensa, né, e Nossa, tal. ficou 6 semanas na cadeia? Aham. 6 semanas depois, ela aceitou um acordo, admitiu oficialmente ter forjado a história e declarou-se culpada por fraude postal e falsas declarações. Em comunicado, afirmou sentir vergonha alheia pelo que havia feito, pediu desculpa pelos danos causados. Em setembro de 2022, ela foi condenada, recebeu pena de 18 meses de prisão. Além disso, foi obrigada a reembolsar mais de $300 mil referentes aos custos da investigação e benefícios recebidos indevidamente. E posteriormente, ela foi liberada em outubro de 2023. Mas a história não terminou aí, bebê. Tem mais. Anos depois, ela voltou a mudar a narrativa. Em 2025, ela lançou um livro chamado Sherry Papini, não vou saber falar. Doesn't. Como é que é? Doesn't. Doesn't Exist. exist. Sherry Papini does. Doesn't exist. Tá. A Não Sherry existe. Papini não existe. Sei, mas eu queria tentar o inglês, porque é o jeito que Arrasou. ela lançou, né? Nele, ela passou a afirmar que ela não inventou o sequestro. Segundo a nova versão, ela teria sido sequestrada pelo James, o ex-namorado. Essa alegação contradiz diretamente a confissão judicial, o acordo assinado por ela, as conclusões do FBI e o depoimento do James. Até o momento, não existe confirmação independente para essa nova versão. Por isso, oficialmente, as conclusões das autoridades são as mesmas. Ela não foi sequestrada, ela desapareceu voluntariamente, criou uma falsa narrativa de cativeiro, sustentou essa mentira por anos e talvez seja exatamente isso que torna esse caso tão louco. Porque começou com uma história sobre ela ser vítima, uma vítima perfeita, tudo certinho, e terminou com uma história das mais famosas fraudes de história criminal americana. Só pra eu terminar aqui, o nome do documentário que eu falei que tá na Disney Plus, ou locais que você consegue encontrar qualquer série. Uma Esposa Perfeita, um Desaparecimento Misterioso. É muito legal esse documentário, tem vários episódios, não é muito longo, mas é muito legal. Eu comecei a assistir, eu falei, cara, que legal, eu preciso fazer esse caso. Posso brisar? Pode, agora acabou, é a hora de vocês mesmo. E ela, no momento de infelicidade no relacionamento conjugal, entrou em contato com esse ex, combinou de se encontrar com ele. E esse cara realmente manteve ela em cativeiro, fez tudo isso de ruindade com ela. Quando ele viu a repercussão que tava tomando, ele falou: cara, você vai voltar, mas você vai inventar uma história. E se você abrir a boca pra falar um A, eu mato você e seus filhos. Ah, não Não acredito. acredito, porque ela já tinha histórico, ela sempre foi doida. Ah, vai Em saber. algum momento durante o Mas, processo. gente, então esse cara também é muito louco, porque... O marido dela é um amor, ela falava pros outros que ele batia nela. Você olha e fala, gente, não tem como. Mas esse cara também não é confiável. Esse James. Gente, a sua seu ex entra em contato com você, enfim, vamos fugir junto. Aí vocês estão vendo toda a repercussão na coisa, você correndo risco de ser... louco, é louco Andressa, mesmo. a Mas... pipi tá bem dada, às vezes vira a cabeça do homem. não acho que isso não. Se Eu acho que esse cara é bem do psique. Se ela faz o canguru perneta direitinho, esse homem faz o que ele quiser que ela faz. Sabe o que eu lembrei? Suzane von Richthofen. Não só ela conseguiu convencer o namorado, como o irmão do namorado. Mas o irmão do namorado e o namorado eram dois tranqueiros junto. Tudo bem, a gente não sabe se esse cara é um tranqueiro. É isso que eu tô falando. Ele também não é a pessoa mais confiável do Ele mundo. não é a pessoa mais confiável. Eu acho que ela é psicopata, que ela tem sim esse poder de persuasão. Tipo... Pessoas. Eu não acho que ela é tipo não. uma psicopata mor, tipo uma Suzane. Eu quero que as Eu acho pessoas que ela- comentem nesse A opinião episódio delas. se vocês acham que a minha brisa é muito brisa Eu ou acho. se vocês acham que a minha brisa é possível. Não, eu acho que você tá caindo. Eu acho que você você tá não- passando vergonha. Não. Sabe por quê? Eu acho que não. Eu acho que tem homem que faz muito mais por muito menos por aí. Eu já vi homem virar de cabeça pra baixo. Vira as costas e trai, acabou. Tudo bem, mas eu já vi homem virar de cabeça pra baixo por causa de uma pipita bem dada. E você sabe que funciona. Você sabe que tem mulher aí que dá um... Ele vendo a história de sequestro e tudo, às vezes ele entrou em pânico, né? Meu Deus, eu vou ajudar ela, melhor ajudar ela a... E ele fala não, mas se falam na série até, eu não lembro se ele aparece, mas eu lembro que tem alguma cena, não sei se é alguém falando ou ele falando, que ela queria ser muito machucada, ela queria que ele machucasse, fizesse todos os machucados, só que ele, não consigo te machucar desse jeito.
Então tem vários que E ela outra? mesma faz. E outra, para pra pensar. Não sei se na cabeça dela ela pensou nisso. Mas fazendo ele bater nela, querendo ou não, ela colocou ele de cúmplice. Entendeu? Colocou ele de cúmplice, ele Entendeu? foi. Tipo, ó, ninguém larga a mão de ninguém aqui. Porque se eu rodar, você roda Aí uma junto. coisa que eu não vi, que depois eu posso trazer no Instagram mesmo, pessoal, se ele teve alguma condenação, eu não... A gente olha qualquer coisa e eu coloco depois. Tá bom, depois a gente coloca. Arrasou, Bruna. Eu adorei. Gostaram Gostei de a Bruna Crime Sério? Cabeça, talvez eu já tenha escutado por cima dessa história. Olha, Eu não, nunca ouvi você nada. sabe quando que me bateu assim, que eu acho que talvez eu tenha visto por cima na época que aconteceu? A hora que você colocou o retrato falado. Eu já tinha visto aquele retrato falado em algum lugar daquelas duas Porque é hispânicas. recente, não é uma história Então, antiga. quando você colocou o retrato falado, na minha cabeça veio assim, eu acho que eu já ouvi essa história por cima em algum 10 anos lugar. atrás. né? Talvez na época que aconteceu eu escutei por cima, mas não prestei muita Ou foi da atenção. agora de 2022, quando... É, quando aconteceu de novo. Fui lá na... Não, Essa época tava. Tava, há 10 anos atrás. não, você não foi em 2016. Você foi em 2018. 2018? Então, mas tava Foi rolando. 2018. Às vezes foi Não, lá. tava rolando, não. Tinha dado uma baixada. Aí depois voltou em 2022, né? Não Mas ficou na talvez, mas mídia. talvez eu É, tenha mas- escutado, porque eu tô sempre antenada. Talvez eu tenha pode visto. ser. Adorei, Bruna. Adorei. É um caso É bem isso. legal de true Gostei, crime. Eu gosto Bigi. desse tipo de Não. caso que a gente não sabe se é ou se não é. Me lembrou mesmo, a gente já tendo falado do outro caso, mas me lembrou o mesmo filme, esse Gone Girl, que eu fui olhar, que é Garota Exemplar, é o nome do filme. Uhum. Que é com aquela Rosamund Pike, acho que com... Que ela tem um relacionamento bem bosta com o marido Ai, que a gente- dela. Spoilers. Cuidado, então. Olha, Ela foge, Ela ela meio que... ela, finge que foi o ela marido é dela que muito deu fim nela. psicopata. Ela vai por várias semanas, assim, ela vai fazendo as coisas pra parecer que foi ele que deu fim nela, Eu sabe? quero Assim, saber esse caso, não conta mais. não é Isso é um caso, é filme. filme, é ficção. Ah, É tá. só ficção. Esse é um filme. Então a gente já contou spoilers aqui, mas me Mas lembrou a esse minha caso. intenção foi trazer pra vocês, porque quando eu comecei a assistir o documentário, eu não sabia da história e eu fui me surpreendendo aos poucos. E a minha intenção foi essa, vocês. Muito legal, adorei, Bridge. Arrasou, Arrasou. Bruna. Voltou, Mas eu quero que bata voltado. palmas pra mim. Coitada, Obrigada. Renan. Muito bem. Barna, arrasou. Pra quem não ia gravar nenhum, você voltou voltando. Eu não voltei voltando? A Bruninha ainda tá se achando, Com gente. orgulho Ela da tá, mamãe. ela tá se achando, ela vai fazer uns true crime, ela vai fazer umas Ela vai se conspirações. encontrar. A ela vai próxima fazer vai uns ser ETs. conspiração ou ET. Adorei. Arrasou. Então é isso, então ficou assim, então? Ficou assim, então. Tchau, gente. Obrigada por ouvir.